Vamos ler, queridos, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Na última mensagem, nós falamos aos irmãos que essa porção que introduz o capítulo 4 de Efésios, versículos de 1 a 6, que está aqui a introduzir a segunda parte da epístola. Efésios se divide em 3 capítulos iniciais e 3 últimos capítulos finais. São 6 capítulos no total, sendo que o capítulo 4 já é a segunda parte da epístola. A importância de perceber essa divisão binária, ou seja, essa divisão em 2 partes de Efésios, é compreender que a primeira parte é o que se chama de ortodoxia, ou seja, é quando Paulo ele procura estabelecer a reta doutrina, quando Paulo procura estabelecer o reto ensino, ou seja, o que nós temos em Efésios capítulo 1, 2 e 3 é a proclamação do supremo propósito de Deus. Ao se ler os capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, tem-se a doutrina, tem-se a verdade do Evangelho estabelecida na forma doutrinária. Ao adentrar para a segunda parte da epístola, não menos importante que a primeira, nós entramos no aspecto prático da doutrina. Ou seja, aquilo que foi anunciado nos capítulos de 1 a 3, agora serão aplicados de maneira prática no viver humano, aqui nos capítulos 4, 5 e 6. Então esse é o primeiro ponto que nós devemos nos lembrar ao começar o estudo de hoje. Esses últimos 3 capítulos serão a aplicação do Evangelho. E talvez esse seja o grande e maior desafio de todos nós, de todos os crentes, é a transição da teoria para a prática, é a transição do conhecimento intelectual para o conhecimento intuitivo, é a transição para a compreensão para o viver o Evangelho. Bem, a segunda coisa importante a se perceber é que quando Paulo, nesses 3 últimos capítulos, na segunda parte, ele fala acerca da aplicação do Evangelho, ele vai estabelecer em cada um desses capítulos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, ele vai apresentar o que Deus deseja realizar pela prática do Evangelho. No capítulo 4 é como que ele dissesse, os irmãos verão isso em mensagens posteriores, como que ele dissesse, Deus quer gerar um corpo. Capítulo 5 é como que ele dissesse, Deus quer gerar uma noiva. Capítulo 6 é como que ele dissesse, Deus quer gerar um exército. Então veja que a obra de Deus, quando consumada, seja enquanto corpo, seja enquanto noiva, seja enquanto um exército, vê-se claramente nesses símbolos, né? O símbolo de um corpo, o símbolo de uma noiva, o símbolo de um exército, vê-se uma característica coletiva. Ou seja, nós vamos observar que o corpo, segundo o princípio divino da própria natureza e conforme o conceito bíblico, o corpo ele é um ente coletivo. Como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que nós, embora muitos, somos um só corpo. Vocês entendem? Então, observa que a ideia de corpo é a ideia de coletividade, mas é sobretudo uma ideia de unidade.
Olhando também para a figura de uma noiva, nós vamos verificar na própria Escritura que a noiva de Cristo é a igreja. E a igreja, enquanto eclésia, significa uma assembleia de chamados. Então a ideia de noiva, e a igreja é a noiva de Cristo, também tem uma ideia coletiva, mas que o aspecto da noiva implica o aspecto da unidade. Muitas pessoas que, uma vez trabalhadas pelo Evangelho, se tornaram uma noiva e não duas noivas. Então implica que a coletividade são os muitos membros, mas que resulta numa unidade plena, indivisível. O mesmo se pode ver no capítulo 6, quando Paulo fala acerca desse exército de Deus, que no dia mau precisa permanecer de pé, totalmente vitorioso sobre todas as ciladas do inimigo. E quando Paulo fala sobre esses valentes, sobre esses guerreiros, sobre esses soldados, ele fala de uma única armadura para esse exército. Ele diz: tomai a armadura de Deus, porque implica um novo homem que agora luta em prol do reino de Deus. Portanto, o exército, no capítulo 6, traz a ideia de pluralidade, de coletividade, que resulta numa unidade. Então, logo, pela estrutura geral que se percebe aqui, os irmãos veem que o Evangelho tem um alvo. O Evangelho tem um objetivo. Poderíamos dizer, na linguagem do capítulo 2 de Efésios, se você ler comigo os versículos 16 ou 15, não, versículo 14, 15, 16, 17, 18, veja o que diz, olha: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Nesse versículo 15, vocês percebem que a ideia de, para que de ambos os povos, judeus e gentios, criasse um novo homem. Veja que o Evangelho está sempre voltado para resolver toda essa separação, toda divisão. O Evangelho procura reunir para reestabelecer uma unidade. Veja o versículo 16: e reconciliasse ambos em um só corpo. Então eu quero que os irmãos entendam isso. Ou seja, o Evangelho visa a reconciliação para a unidade. Ora, se o Evangelho visa a reconciliação, é porque existe uma separação. Essa separação é devido a quê? É devida a quê? No versículo 15, versículo anterior, fala lá no finalzinho, fazendo a paz. Então havia uma inimizade. Versículo 16 fala de uma divisão, fala da inimizade. Versículo 17 diz: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Portanto, se ele evangeliza a paz, havia inimizade, havia separação, havia conflitos. No 18 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Olha o Evangelho sempre tocando na mesma tônica: unidade, unidade. Versículo 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ou seja, o homem, enquanto humanidade, desde que ele se desintegrou de Deus, lá no início, em Gênesis capítulo 3, que ele se tornou um ser errante, um peregrino, um sem casa, um sem pátria, um sem refúgio. O Evangelho visa agora trazer todas as pessoas de volta por meio da pregação da paz, por evangelizar a paz, reconciliando todos num só corpo com Deus, tirando a inimizade, tirando a lei de mandamento na forma de ordenanças, tirando todos os elementos que criam, que geram a estratificação, que divide os homens, para constituir agora uma
só família, a família de Deus, em um só Espírito. Então os irmãos percebem que a grande verdade do Evangelho, o grande alvo do Evangelho é a unidade. Isso está claro para os irmãos? Por esse motivo, agora entrando especificamente no capítulo 4 de Efésios, Paulo começa essa segunda parte dizendo: rogo-vos, pois. Eu disse que essa introdução, versículos de 1 a 6, na última mensagem, podia ser dividida em 3 partes: o rogo, os meios para se alcançar a unidade e os princípios da unidade. Então, o rogo é o rogo do Evangelho. A pregação do Evangelho é um rogo. O que é a pregação do Evangelho? É dizendo para os homens, e todos os homens, em todos os lugares, que o Cristo de Deus já se fez homem. Mas qual a relação e qual a importância? Se ele se fez homem, ele se identificou com a humanidade, num gesto de conciliação. Não somente o Cristo está imanentemente na criação, mas ele se faz ele se torna criatura. Deus e o homem estão unidos não num processo de imanência somente, mas estão agora unidos e amalgamados no processo da própria criação. O verbo se faz menino, se faz homem, se faz carne. Então Deus, ele busca o homem onde ele está. E não é um buscar simplesmente de colocar sobre o ombro a ovelha, como está na parábola do bom pastor. E também não é um só buscar como uma mulher que varre a casa para encontrar a dracma perdida. Tampouco como o pai que vai até a metade do caminho em busca ou para receber o filho que está retornando. Tudo isso é verdade, mas muito mais do que buscar a ovelha, varrer a casa e ir ao encontro do filho, o Cristo, o Verbo, o Criador, ele se faz criatura, se identifica com o homem, e agora, uma vez identificado, ele fala: agora eu vou abrir neste homem um caminho, um novo e um vivo caminho, um caminho criado da consciência, para que este homem agora possa voltar a Deus por este caminho, que não é um caminho literal, nem físico, nem metafísico no sentido da terra para o céu, mas é um caminho na consciência humana. Quando Cristo diz eu sou o caminho, ele fazia referência a esse caminho que é ele próprio, que está dentro do homem, que agora vai pavimentar esse caminho crístico na consciência humana, no sentido do que disse João Batista lá no prefácio do Evangelho, né? Quando ele começa a anunciar o Cristo, ele diz que ele estava ali como profeta para aplainar os caminhos escabrosos. Ele diz que todo outeiro será nivelado, todo vale será aterrado, porque esses vales e esses outeiros, observa que aqui nós temos uma depressão, aqui nós temos uma altitude que forma um pico, isso aqui fala do coração humano, que não tem condições de ele voltar a Deus, porque quando não tem um vale, tem uma montanha que o impede de caminhar. E aí João Batista diz: o Evangelho vai aplainar o coração, tornar o coração pavimentado, tirar tudo aquilo do coração humano que o impede de retornar a Deus. E tudo isso que impede o homem de voltar a Deus é nada mais e nada menos do que todo e qualquer espírito de inimizade que quebra a unidade do homem com Deus, com a criação e com o seu próximo. Entendam de uma vez por todas, infelizmente nós fomos ensinados, né? O evangelho que nós recebemos, entenda, o evangelho do século XX, lógico que é um subproduto do evangelho medieval, do evangelho, né, da modernidade, mas o fato é que o evangelho, aos poucos, ele foi perdendo a sua identidade, e foi perdendo a sua essência, não o evangelho em si perdendo a essência, mas
os pregadores, os mestres, os doutores, os teólogos foram substituindo verdades essenciais do Evangelho por outras coisas supostamente sagradas, supostamente importantes no âmbito da fé. De modo que as pessoas deixaram de lado o que há de mais importante, que é a suma do Evangelho, e passaram a viver em função daquilo que não tem nenhuma importância para o Evangelho. É basicamente o que Cristo disse para os fariseus e escribas: vocês coam um mosquito, mas engolem o camelo. O camelo são os princípios fundamentais. O mosquito é aquilo que não tem nenhuma razão de ser, é indiferente dentro do plano geral, mas como fizeram os escribas e fariseus, deixaram de lado as coisas importantes para viverem em função daquilo que não tinha importância. Então, quando eu digo que devemos entender de uma vez por todas, pelo menos duas coisas: entender qual é o problema do homem e entender qual é a solução de Deus para esse homem que se desintegrou de Deus, da sua criação. Qual é o grande problema do homem? É o pecado. Mas o que é o pecado? O pecado não é aquilo que você simplesmente realiza. Pode até ser que muita coisa que você realiza com a ação seja pecado. Pode ser que seja. Mas o fato é que, para eu saber se essa minha ação é ou não pecaminosa, eu preciso saber que essas ações, elas nascem, procedem do pecado, enquanto algo não substancial, mas enquanto uma condição de consciência na qual todos os homens se encontram. O pecado é, na verdade, o desejo, é a vontade, é a decisão de viver desintegrado de Deus, da sua criação e do próximo. Em qual princípio eu me fundamento para dizer isso? A criação, como um todo, ela é uma unidade. Imagina que Paulo vai dizer em Atos capítulo 17, versículo 28. Tudo que se move em Deus. Deus é o elemento da unidade da criação. Nada existe de si, para si, por si. Tudo é criado nele. Tudo é criado por meio dele. Tudo é criado para ele. Sejam tronos, soberanias, principados, fala em Colossenses capítulo 1, versículo 16, sejam os mundos visíveis, sejam os invisíveis, não importa o que, todas as coisas estão em Deus. Deus é o lugar onde tudo existe. Então, o grande problema dos seres inteligentes, o grande problema do homem, que é o pecado, é o desejo, é a vontade de viver por si, para si, independentemente da unidade. Então, lembra lá em Gênesis capítulo 3, vamos nos recordar quando ali há aquele monólogo da mulher e a serpente, quando é dito, a serpente dizia, né, na mente, na consciência da mulher, que se ela vivesse por meio do conhecimento, se ela tomasse o conhecimento por seu alimento diário, por seu sustento diário, para que ela então pudesse ser agora, através do conhecimento, independente de Deus, é dito: é certo que não morrerás. Essa é a grande mentira da serpente. Não tem como não morrer, porque morte é separação. Se você se separa de Deus na consciência, já acontece morte espiritual. Então, o problema do pecado é exatamente essa desintegração. E o que o Evangelho faz? Diz para o homem: você precisa se reintegrar à unidade. O que acontece agora nesse ponto? Aí os homens falam: não, então eu quero voltar, né? Eu quero me reintegrar à unidade, a Deus. E aí então, esse evangelho superficial que temos ouvido agora nesse século, ele leva as pessoas a uma suposta ideia de que ela estaria reconciliada com Deus, porque ela aceitou Jesus, porque ela passou por um batismo de água,
e porque agora ela faz parte de uma instituição religiosa do cristianismo. Elas pensam: estou reconciliada. Mas entenda que reconciliação, ou o retorno à unidade, não é uma questão de doutrina, é uma questão de coração. Estar reconciliado com o Criador é ter uma profunda consciência de quem Ele é e de quem você é. Vocês lembram lá de Daniel capítulo 4, quando é dito que Nabucodonosor virou uma besta e por 7 anos comeu capim no campo? Por que é dito aquilo acerca de... O que aconteceu? Qual foi o procedimento de Nabucodonosor para que ele chegasse àquela condição? E o que aquele capítulo quer nos ensinar? Ora, depois que ele construiu aquela grande Babilônia, o grande império, que ele olhou para todo aquele império, ele diz: esta é a casa que eu edifiquei. Então ele negou a glória a Deus. O que significa aquilo para nós? Que toda vez que nós, seres humanos inteligentes, deixamos de conferir a Deus aquilo que lhe é próprio, o lugar exclusivo do único que é, nós nos tornamos como bestas irracionais. E o pior é que a besta irracional não é necessariamente a besta do campo, porque a besta do campo não pode proceder sem dar glória a Deus, porque ela não tem a inteligência suficiente. Aquela besta de Daniel capítulo 4 é aquela besta de Apocalipse 13, que fala do homem no estado de irracionalidade por causa da ignorância e das trevas do pecado. Não é um animal, não ofenda o animal, não faça isso com ele. Então, o homem precisa de ter uma profunda consciência de quem Deus é, fonte, origem, criador de tudo. Basta você ouvir a voz de Cristo dizendo: quando orardes, dizei Pai nosso. Então, é Cristo dizendo: olhe para Ele como Pai, como o progenitor, como o único Pai. A ninguém chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai. Ter essa consciência de que Deus é tudo, e consequentemente de que eu só posso ser um ramo da videira, eu só posso ser apenas um ramo, que sem Ele nada posso fazer. Ter essa profunda consciência, eu me reconcilio com Deus. Mas a reconciliação que gera a unidade, produz a unidade, ela não é apenas uma reconciliação e uma unidade do homem com Deus. Aí vamos lembrar da primeira epístola de João, quando ele argumenta claramente que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, esse é mentiroso. E o argumento de João é: como você pode amar a Deus que você não vê, mas não ama o próximo a quem você vê? Ele quer dizer o que com isso? Que não existe reconciliação plena com Deus, sem que essa seja também uma reconciliação do homem com o próprio homem. Ou seja, a reconciliação do homem, a unidade plena, quando eu falo de plena, de plenitude, é porque nós estamos em processo. Então, não cobre de você além do que você já recebeu por meio do Evangelho. O fato é que nós temos que entender o todo do Evangelho, para que esse todo seja o nosso alvo e não a nossa acusação. De modo então que essa unidade é com Deus, essa unidade é com a criação. Criação, eu falo dos seres infra-humanos. Essa unidade é com o meu próximo. Quando atinge esses 3 níveis de unidade, nós então alcançamos a plenitude do Evangelho, que é o que Jesus chama de sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Essa perfeição é a medida do amor. O amor é a síntese do Evangelho, é a unidade. Não é possível ter unidade com Deus, com a criação e com o próximo, sem atingirmos o amor. Então, quando se fala de unidade,
e aqui é o ponto mais dramático, no sentido, sobretudo, da compreensão, é que fala-se de unidade em termos de doutrina. Não é? Inclusive, as grandes divisões que acontecem entre as pessoas, sobretudo em termos de igreja, elas são realizadas em nome da unidade. O rompimento, ele é feito em nome da unidade. Ou seja, argumenta-se que não é possível ser um com o outro por causa disso. Então você precisa dessa unidade, mas se o outro tem algum problema que você julga, aí você então aborta, joga fora o outro, separa, rompe com grupos, rompe com pessoas, para que você possa agora dizer: agora eu posso viver a unidade, agora eu posso viver o evangelho, agora eu posso viver a verdade. Não existe verdade sem unidade. Não existe unidade sem reconciliação. Não existe reconciliação sem amor. É impossível. Então, o rogo de Paulo é para que nós possamos andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Eu dizia na última mensagem, ouçam depois lá, que essa dignidade a que nós fomos chamados, e é importante lembrar que esse chamamento não é um outro chamamento, além daquele para o qual nós fomos criados. Quando Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, é de se espantar, porque é dito que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Se você pegar o contexto do capítulo 1 de Gênesis, a ideia que se dá ali é que, embora todos os seres sejam criados por Deus, o homem, ele faz parte de uma família específica da divindade. O homem, ele é gerado filho de Deus, ele é prole de Deus, ele tem a natureza de Deus, ele tem o Espírito de Deus, e ser a imagem e semelhança, e expressar essa imagem e semelhança, é a dignidade humana para a qual o homem foi criado. Quando o homem rompe com Deus e com a criação e com o próximo, quais são os sentimentos que surgem no seu coração em relação a Deus, a criação e ao próximo? Ódio, vingança, brigas, lutas, desavenças, ciúmes, inimizades, contendas, facção, sim ou não? E tudo isso tira do homem a dignidade. Porque você olha para um animal que não é criado à imagem e semelhança de Deus, e eles têm mais dignidade que o homem, do ponto de vista da existência prática deles. Um animal, ele pode até ser violento contra outro animal ou contra o homem, mas ele nunca será violento por vingança, ele nunca será violento por inveja, ele nunca será violento porque ele quer o lote do outro, a casa do outro, a mulher do outro. Ele só pode usar de violência dentro do seu instinto, e ele nem disso tem culpa ou responsabilidade, porque não foi ele quem se sujeitou a isso, mas ele está naquela condição por causa daquele que o sujeitou. Então, os atos violentos dos animais, que é por defesa ou para sobrevivência, são mais nobres que os atos que os homens cometem, inclusive de atos supostamente bons que os homens praticam quando feito a partir do seu egoísmo. Então, o homem, pela sua própria criação, ele tem uma dignidade da família de Deus, filho de Deus. E agora que o homem se desintegrou, o Evangelho trouxe esse homem de volta, como nós estamos aqui pelo Evangelho, trazidos de volta. Paulo diz: o meu rogo a vocês é que vocês atentem para o chamamento. O Evangelho chamou vocês para assumirem a dignidade de filhos de Deus, conforme o propósito original de Deus na sua criação. É um reestabelecimento. Então que vocês tenham agora um andar na mesma dignidade dessa criação.
Está nos chamando a fazer valer. Este é o rogo. Quando Paulo então fala sobre os meios, no versículo 2, é como se alguém perguntasse assim. Imagine só que Paulo fala no versículo 1: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você pode fazer várias perguntas para o texto. Primeiro, nós fomos chamados para alguma coisa. A vocação a que fomos chamados. Fomos chamados a quê? Fomos chamados para andarmos, para vivermos a dignidade da nossa criação. Você foi chamado para essa dignidade. E você perguntasse, ora, e como é que se anda segundo a dignidade? Pergunta simples, né? Digamos que o Rogério diga, não, eu gostei dessa dignidade da vida humana, né? Dignidade da vida humana. Puxa, o homem, criado à imagem, semelhança de Deus, que coisa linda, ele tem o Espírito de Deus, o fôlego de Deus, o ruar de Deus. Como é que eu posso viver? Viver onde? No mundo. Não é viver na igreja. A igreja é só um ambiente físico. Eu falo a comunidade, né? Mas nós temos o nosso lar, nós temos ambiente de trabalho, ambiente de escola, ambiente de igreja, ambiente de familiares. São diversos os ambientes. Compreender isso é muito importante, porque às vezes nós somos levados a viver de um modo, e porque você quer agradar a Deus e viver de modo digno a Deus, você acaba cumprindo com aqueles regulamentos, mas aqueles regulamentos, ou a falta deles, não te dá dignidade, nem te tira dignidade. Digamos que uma mulher corte o cabelo. Ela perdeu a dignidade? Porque tem um cabelo curto? Uma mulher de cabelos compridos tem mais dignidade que a mulher de cabelo curto? Será que porque o homem, ele usa uma bermuda, ou ele vai à praia, ele é menos digno? O que tira a dignidade de uma pessoa? Essa é a pergunta. Será que se o Emanuel ele toma vinho, o Pedro toma suco de uva e o Rogério toma cerveja, será que o Pedrão é mais digno por causa disso? Essa é a pergunta que se há de fazer para compreender o andar de modo digno. O texto diz o modo como, ou melhor, versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí toca num ponto fundamental, porque toca no problema da inimizade, no problema do pecado, no problema do egoísmo, no problema da desintegração. Ou seja, sempre que me faltarem a humildade, a mansidão, a longanimidade, eu estou desintegrado. Toda atitude que não é longanimidade é desintegração. Toda atitude que não é humildade é desintegração. Toda atitude que não é mansidão é desintegração. Vocês entendem? Os irmãos percebem que nós temos um caminho longo para tratar com o nosso coração. Não é? Temos um caminho longo. Ou seja, imagine se nós estivéssemos ouvindo isso há 20 anos. Já imaginou? Há 30 anos. E tivéssemos a chance, há 30 anos, de agora usar esses 30 anos de lá para cá, no caminho desse entendimento. Onde nós não estaríamos, né? Muito longe. Mas talvez nós gastamos muito tempo preocupados, né? Agora há pouco eu estava aqui fazendo aqui, ajeitando as coisas. O irmão Raimundo estava ali atrás com o irmão Emanuel, e o Raimundo, aqui dentro do local de reuniões, estava tocando violão e começou a cantar e tocar aquela música
Eu queria ter na vida simplesmente um quintal e um mato verde para cantar e para colher, plantar e colher, ter uma casinha branca de varanda, tal. Aí eu, ouvindo ele cantar, me lembrei que no meu passado religioso, eu estava numa certa instituição, estávamos nós num acampamento, e eu com um violão na minha barraquinha de acampamento, fui tocar uma canção dessa mesma natureza, que não é propriamente uma música gospel, não é? Mas que também não vai de encontro, ou melhor, não vai de encontro à humildade, não vai de encontro à mansidão, não vai de encontro à longanimidade. E aí, como que as pessoas reagiram, né? A liderança reagiu, foi uma coisa horrível. Desviei. Ou seja, imagine que eu gastei muito tempo preocupado que não podia tocar esse tipo de música, só aquele outro tipo de música. E o pior, nessa instituição só podia tocar as canções daquela instituição, dos cantores daquela instituição. Ao invés de eu estar buscando a humildade, a mansidão, a longanimidade, estava preocupado com quem canta a música. Aí estava perdendo tempo, gastando tempo, jogando tempo fora. Vocês entendem? Então, quando diz, olha, humildade, mansidão, longanimidade. Não confunda humildade e mansidão com falta de ação. Não confunda. A humildade é você reconhecer aquilo que você recebeu de Deus, na medida, como diz Paulo, não penseis além do que convém acerca de si mesmos. A mansidão, ela implica em você, diante do erro alheio, do problema alheio, você ser capaz de superar aquilo, de compreender a limitação do outro, e não proceder ou reagir ao outro com uma força sobre ele, porque ele não tem, naquele momento, o crescimento necessário para andar de acordo com o Evangelho. Longanimidade, você ser longo, ter uma paciência longa, no sentido de você não determinar limites nos seus relacionamentos. Geralmente a gente fala assim, não, tudo bem, tranquilo, até aí tá bom. Daqui a pouco vai, mas de novo, ô fulano, outra vez, ela fica meio arranhado. Na terceira vez você explode. Ou seja, a relação de unidade é você perceber que o outro, ele tem profundas limitações. Mas o problema é que nós costumamos argumentar exatamente o contrário do que o Evangelho argumenta. Você quer ver uma coisa? Alguém faz algo com você, uma vez, duas vezes, três vezes, você vai ali ajeitando, vai perdoando, vai procurando ser longânimo, procurando ser manso, procurando. Chegou a hora que você fala assim, você acha que essa pessoa não sabe o que está fazendo? Então você quer dizer para mim que ela é tonta, é inocente, que ela faz porque não sabe. Não é assim que nós argumentamos, não? Essa pessoa faz porque ela é pilantra. Ela é pilantra. E todo mundo está vendo que a pessoa é pilantra. Mas o que Cristo disse quando aqueles soldados tão perversos batiam nele, cuspiam? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu pergunto, eles sabiam ou não sabiam? Sabiam? Então, se eles sabiam o que faziam, Jesus não sabia o que falava. Sim ou não? Jesus disse que eles não sabiam. Ora, se eles sabiam, então Jesus é que não sabia de nada. O problema é que o pecado é uma ilusão, é um engano. O pecado, ele faz você ofender e ferir o outro, ao mesmo tempo em que o pecado te dá todas as justificativas para dizer que você não errou absolutamente em nada. Que aquilo que você fez é nada mais do que ajudar o outro a melhorar. O pecado nos engana. Então, quando Cristo diz que eles não sabiam o que faziam, ele estava dizendo, eles estão cegados pelo pecado.
lá na frente. Olha, querem ver uma coisa? Quantas vezes nós cometemos erros na infância ou adolescência, em relação aos pais, em relação aos professores, e nós nunca nos julgamos que estávamos errados na ocasião. Mas no futuro, quando a luz veio, o entendimento chegou, você não falou, puxa, mas por que eu fiz aquilo naquele tempo? Então você não sabia de fato. Olha, mas você não sabia. E como é que fazia se não sabia? Tudo é uma questão de consciência, de expansão da sua consciência. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a única maneira de nós, de fato, vivermos essa dignidade do Evangelho é nós vivendo as virtudes do Cristo de Deus encarnadas em Jesus de Nazaré. Aí ele diz, no versículo 3, esforçando-vos diligentemente. O que ele quer dizer esforçando-vos? Ele quer dizer, não é fácil, é uma luta. Ou seja, você tem que perceber que nós, enquanto... não transfira para o outro o Evangelho. Traga o Evangelho para você. Ou seja, se eu fui chamado, então eu tenho que viver esse chamamento. Esse chamamento ele tem uma dignidade. Então sou eu, não é o outro. É você que é chamado para viver tal ou qual dignidade. E o modo, portanto, é com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos. A palavra suportando-vos uns aos outros já implica que não é simples. Implica que você terá que tomar decisões diárias. Não poucas vezes a sua decisão por esse modo digno vai te exigir arrancar um olho. Quando Cristo diz, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Lógico que ele não fala de arrancar um olho físico, né? Ele está falando que você vai ter que tomar uma decisão muito radical contra você próprio, porque arrancar o olho do outro é fácil, arrancar o próprio olho é difícil. Então, se o seu olho direito te faz pecar, tem o objeto da cobiça do olho, sim ou não? O que é mais fácil, você arrancar o olho ou destruir o objeto do desejo? Destruir o objeto. Então, por isso é melhor você condenar o outro. Melhor você ignorar o outro do que arrancar o próprio olho. Então, Cristo disse, você vai ter que tomar decisões contra si mesmo. O problema não está no objeto do desejo, está no olho direito. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca. Ou seja, você vai ter que tomar decisão contra você. Você vai falar, mas então eu vou sofrer prejuízos, vai. Isso vai te humilhar, vai. Mas não é humilhar no sentido pecaminoso da palavra. Humilhar é te reduzir à humildade. Deuteronômio capítulo 8. Lembra quando é dito lá, quando o povo de Israel estava no deserto? Então Moisés disse, que Deus te levou pelo deserto para te humilhar, quebrar a dura cerviz, te fazer entender quem Deus é, entender quem você é. E quando você sabe quem Deus é e sabe quem você também é, você vai entender que você não é diferente do outro, não é melhor do que o outro, não é maior do que o outro. Você pode estar apenas num momento de experiência diferente da dele, mas você não é melhor do que ele. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nem sempre você vai conseguir manter essa unidade, porque a unidade, ela, em termos práticos, depende de duas pessoas, não é? Depende de duas pessoas ou mais pessoas. Mas quando você não puder manter essa unidade do Espírito num vínculo com o outro de paz, que não seja por sua causa, que o seu coração esteja livre de qualquer tipo de sentimento que quebre essa unidade. Então, é impossível que todos te amem, todos te queiram,
É impossível isso. O próprio Cristo foi odiado muito mais que amado, pelo menos na sua peregrinação terrestre. Depois mudou o quadro, né? Hoje é maior o número dos que amam do que os que rejeitam. Eu penso, não sei também. De todo modo, há de se ter um esforço descomunal para se viver essas virtudes de Cristo. De sorte que nós vamos diariamente nos deparar com uma crise. Ou seja, nós temos o Cristo de Deus dentro de nós, que tem esses atributos, essas características da humildade, da mansidão, da longanimidade. Não é? Mas também há dentro de nós a consciência adâmica, que ainda não foi totalmente ganha, e por isso ela vai ter os sentimentos opostos aos que estão aqui no versículo 2. Falta de humildade, falta de mansidão, falta de longanimidade. E aí você então vai se deparar com o que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 3, ou melhor, capítulo 6, né? Melhor dizendo, Gálatas capítulo 5, versículos 17 a 22. Ele fala de uma luta que acontece dentro de nós. Então não pense em você que você vai ter todos esses atributos sem luta. Por isso que é esforçando-vos. Por isso que é diligentemente. Então não é sem luta que se alcança isso. A luta vai se travar dentro de você diante de circunstâncias práticas. Aí cabe você ouvir a voz do Espírito e procurar responder a esse chamamento. No início, a princípio, vai ser algo meio meio mecânico, né? A princípio você vai se encontrar em situações em que você sabe que você precisa ser manso, mas que você não tem, naquele momento, essa mansidão disponível para ser ministrada. Aí você então vai, no primeiro momento, vai exercer uma mansidão aparente, mas esse esforço já implica uma tentativa, já é um querer, já é saber que algo tem que ser mudado. Deus, quando lê o nosso coração e as circunstâncias, Ele lê também as intenções. Poxa, eu quero fazer assim. Eu talvez não consiga ainda ser exatamente assim, mas eu estou no encalço dessa verdade. É onde você tem que buscar em oração. Com o tempo, o seu espírito, o seu coração vai compreendendo e assimilando que a mansidão é a melhor atitude a ser tomada diante das adversidades. De modo que você já não terá muita resistência em outras situações. Até que você agora deseja profundamente por situações, porque a mansidão se torna algo natural, ou seja, é um processo transformador pelo qual nós passamos. Mas o que nós temos que ter em vista é o alvo e a busca por esse alvo. O que nós não podemos fazer é achar que isso é utopia, que isso é improvável, que isso não está para os mortais e que, portanto, nós não precisamos nem pensar nisso, porque é bobagem. E o versículo 4, 5 e 6 vão nos dizer sobre os princípios da unidade. Ou seja, é como que Paulo tentasse nos convencer. Ora, por qual motivo? Me convença, por que eu preciso manter a unidade com o fulano, com o Beltrano, com o Cosmo, com o homem? Com Deus ninguém pergunta, todo mundo sabe que... E aí Paulo nos dará as razões. Ele fala simples, porque só há um corpo. Não vai haver um corpo para você e outro corpo para o seu desafeto. No final, todos nós estamos no mesmo corpo. E a grande questão do corpo, nós vamos desenvolver isso mais na frente, é que o corpo, sendo formado de muitos membros, e existem membros de toda sorte, de todo tipo, né? Tem membros mais vistosos, outros menos vistosos,
né? Uns mais honrosos, outros menos honrosos, mas o fato é que Paulo vai dizer que o membro não serve e não existe para si, senão para os outros. E aí Paulo vai dizer que agora nós devemos eleger o outro membro para que ele seja louvado por todos nós, para que o outro membro menos decoroso tenha uma decoração melhor do que a nossa. Ele vai dizendo que há um só Espírito. É impossível que o Espírito de Deus me conduza e ao mesmo tempo o Espírito de Deus conduza o Pedro, e conduzindo a nós dois, nós não andemos juntos. Porque se é o mesmo Espírito que conduz, por que nós então andamos tão desunidos? Então tem algum Espírito que está diferente aqui. Há um só Espírito. Ele vai citando, há uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Na próxima semana nós vamos tomar aqui esses 3 últimos versículos, versículos 4, 5 e 6, falando desses princípios dessa unidade do Evangelho. Tá bom? Em outras palavras, nós não poderemos jamais viver a unidade, na unidade, se nós não entendermos que todos nós estamos reunidos nesse único corpo, nessa única fé, nesse mesmo Espírito, com o mesmo Pai, na mesma família. Tá bom? Que nós possamos orar, pedir a Deus graça e entendimento para podermos viver o Evangelho. Tá bom?